esteve hoje pela manhã? Levanta a mão assim, quem esteve pela manhã? Opa, bom grupo, né? Aquele café gostoso, delicioso, que pensa que foi, né? Quem não veio, perdeu, não é? Está muito gostoso, muito bom. Ano que vem tem mais, tá bom? Vem temos mais. Nova Páscoa ano que vem, né? Mas, irmãos, nós vamos continuar estudando aqui sobre a Páscoa. De manhã nós falamos aqui sobre a ressurreição de Jesus, lições sobre a ressurreição de Jesus. E agora à noite vamos pensar na primeira Páscoa. De manhã nós falamos que a Páscoa de Jesus começou antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia diz que Cristo já estava preparado para vir a este mundo antes da criação do mundo. Mas agora nós vamos falar agora à noite aquela Páscoa que Moisés instituiu, que foi a primeira Páscoa. A de Jesus é a segunda Páscoa, né? Aquela de Moisés é a primeira. Então nós vamos pensar nisso nesta noite. Então, eu estava meditando, nós vamos estar com a Bíblia aberta, mas eu não vou ler ainda esse texto, não. Nós vamos ler meditando, nós estamos meditando, tá bom, irmão? Para chegar tempo. Mas estava lendo a respeito de Carlos Chagas, da RMC Editora, lá de São Paulo. Ele escrevendo um artigo sobre a Páscoa, ele diz o seguinte: a Páscoa cristã foi estabelecida pela Igreja Católica no ano de 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Ele diz que é precedida pela Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, depois do Carnaval. Ele esclarece ainda que, para os católicos, a Semana Santa é o momento mais intenso do ano litúrgico, quando eles não podiam comer carne, nem consumir bebida alcoólica, nem se olhar no espelho, e nem usar maquiagem, para não despertar sentimentos de vaidade. Interessante, não é? E continua dizendo, né, que na sexta-feira da Paixão era proibido até manter relações sexuais, dançar, cantar, porque era um dia de tristeza. E ele afirma ainda que a origem de tudo isso se deu por causa de uma festa pagã chamada Festa da Primavera. A Festa da Primavera, porque antigamente, no hemisfério norte, muito frio, né? Aquelas pessoas, aqueles pastores que cuidavam dos seus rebanhos, eles festejavam, né, o final do inverno e o começo da primavera. Então ali eles tinham um cerimonial, né, muitos símbolos que a Igreja Católica aproveitou e trouxe para a celebração da Páscoa Católica. Ele diz o seguinte, que ele justifica que pelo fato da Páscoa ter vindo dessa transição de uma festa pagã, ele incorporou os seguintes símbolos. Primeiro que ele destaca, o coelho. Que a gente pensa, o que tem a ver coelho com Páscoa? Porque naquela festa da primavera, que era uma festa pagã, o coelho era um símbolo, simbolizava vida. Porque lá no Antigo Egito, a lebre era símbolo de fertilidade, não é? Que também era símbolo da lua, que determinava o dia que cai a Páscoa. Então, eles incorporaram a figura do coelho nessa Páscoa católica. Mas não só isso, incorporaram também o ovo. E ele diz que o ovo significa o quê? Vida que retorna. Não é? De todos os símbolos da Páscoa, os ovos são os mais tradicionais. Porque em várias culturas pagãs, eles traziam a ideia de começo da vida, né? O que tem a ver também com a festa da primavera, que diz símbolo também do ovo. E ele vai esclarecendo, achei muito interessante esse artigo dele. Ele diz o seguinte, que segundo as crenças antigas, as divindades ganhavam vida depois de sair do ovo, né? E aí, ele cita que para os hindus, Brahma teria sido gerado no ovo do mundo. E na Babilônia antiga, Istar, a deusa da beleza, né, e do amor, teria nascido de um ovo que caiu do céu no rio Eufrates. Olha essa história de que caiu do céu, mais uma história inventada. Então, tudo isso fazia parte da festa da primavera, que era uma festa pagã, no hemisfério norte, e
E eles então trouxeram para o cristianismo e assim eles incorporaram. E é interessante que ele também vai dizer aqui o seguinte, que essa tradição dos ovos, ela só foi adotada pela Igreja Católica como símbolo cristão mesmo do século XVIII. A princípio, era um ovo de madeira, de prata, de ouro, de pedras preciosas, mas lá na Europa, eles resolveram inovar e começaram a fazer ovos de chocolate. E aí, como é barato, né? Alcançou o mundo. Então hoje, os ovos é o símbolo da Páscoa, né? O ovo e o coelho, né? É interessante. Então, quando fala de Páscoa, ninguém lembra de Jesus. Lembra do ovo de chocolate e do coelho. Tem até as empresas vendendo coelhos nessa época. A televisão mostrou essa semana, né? Eles criando, a mulher disse que estava com 70 coelhos lá para vender. Ela disse, vai vender tudo, porque o povo quer. Aí eles imploraram o seguinte, que quem comprasse, depois não abandonasse, mas cuidasse. E eu já comi muito coelho, meu pai, ele uma vez viu uma granja de coelhos lá para a Bahia, e a gente comia o coelho, né? Então ele fazia para vender mesmo, né? Então criava, tinha aquelas gaiolas, né? E a coelha, ela cria muito, então aquilo rendia muito, né? Até que depois ele cansou, não quis mais, né? E aí parou com os coelhos. Mas eu comi muito coelho, né? A carne parecendo com carne de frango, fazendo um molho ali, ficava bem gostoso, né? Bem gostoso. Então, eu pensei comigo, né? Se me desse um coelho de presente, eu ia comer. Eu não ia ficar deixando ele andar para dentro de casa, eu ia comer, porque é gostoso, né? Só que eu não sei como é que a justiça ia fazer, porque hoje é proibido matar os animais, né? Não sei se vocês iam permitir a gente matar com ele, então é melhor que nem me dê coelho de presente, né? Mas eles foram incorporando, né? Tudo isso que entrou na Páscoa cristã, esses símbolos, mas voltando de novo na primeira Páscoa, né? Voltando de novo na primeira Páscoa, nós vamos ver o seguinte, que antes de instituir, Moisés, ele vai a Faraó. Isso nós vamos ver no texto aí agora. Ele vai a Faraó, você que está com a Bíblia aberta aí, pode olhar, porque eu não vou projetar o texto agora não, tá? Vou apenas mostrar os títulos ali, onde está, qual verso que está. Se você vai procurar na sua Bíblia aí, tá bom? Não vou facilitar tanto agora à noite, você pegar os textos todos aqui na tela não, você vai ter que ver na sua Bíblia aí. Nós estamos em Êxodo capítulo 11. Pode ir abrindo aí, Êxodo 11, depois nós vamos para o 12. Mas por enquanto é o 11, tá? Agora lá no 11. E ali nós vamos ver Moisés chegando à presença de Faraó para anunciar 5 eventos muito importantes. Então ele começa dizendo lá no verso 4. Olha lá no verso 4. Meia-noite, algo tremendo vai acontecer. Aí o verso 5 já traz a segunda notícia. Este algo tremendo é a morte dos primogênitos, tanto dos animais quanto dos homens. E ele diz, inclusive, Faraó, o seu primogênito vai morrer também hoje à noite, à meia-noite. Que notícia, hein? Que notícia. E vai prosseguindo no verso 6. Ele diz lá, vai ser uma aflição nacional em todo o país do Egito, né? Vai ser terrível, haverá muito choro. Moisés só tinha trazido notícia ruim, tá vendo? E depois Moisés diz o seguinte, no verso 7, mas Israel ficará livre desta praga, dessa desgraça, dessa morte, desse momento terrível na vida dos egípcios. E ele vai, no verso 8, dizer o seguinte, com tudo isso haverá o êxodo, nós sairemos, né? Então Moisés entrega o recado para Faraó e sai. Ele acabou de falar, virou as costas, não se desculpou, ele apenas deu o recado, porque o recado era de Deus. E quando Moisés estava imbuído do poder de Deus, ele era invencível. Ninguém podia resisti-lo, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. Então, meus irmãos, analisando essa primeira Páscoa, nós podemos tirar aqui lições preciosas para a gente considerar nessa noite e refletir um pouquinho. Então, nós vamos agora voltar para o capítulo 12, né?
E vamos ver aí a primeira lição que eu quero destacar nesse texto do capítulo 12, verso 3 e 11. Né? Então, ali, meus irmãos, a primeira questão está nos versos 3 e 4, quando Deus dá a ordem. E esta ordem é o seguinte, né? Pode passar, Rebeca, eu acho que essa vai estar ali, essa ordem está ali, tá? Então, falar a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para o cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então, aqui está uma ordem que Deus deu a Moisés, e Moisés está transmitindo ao povo de Israel. Depois, no verso 5, nós temos aí o cordeiro. Quais são as características desse cordeiro? Ele agora vai explicar. Cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E aí vem o verso 6. O verso 6, ele vai mostrar o dia determinado, que Deus estava determinando. Nós observem que tudo planejado, tudo bem orientado, tudo organizado, meus irmãos. Verso 6 vai dizer: e guardareis esse cordeiro até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Aqui está a orientação para o dia determinado. E agora no verso 7 vem a questão do sangue. Olha a importância do sangue. Tomarão sangue, poluão em ambos os umbrais da verga da porta, nas casas em que comerem. Observe bem o poder do sangue, o valor do sangue que Deus está orientando aqui. E aí vem o verso 8 até o 10, quando vai mostrar a cerimônia, que seria o cerimonial, uma celebração. E naquela noite comerão a carne assada a fogo, com pães ázimos, ou seja, pão sem fermento, com ervas amargas. Comerão, não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça, com as suas pernas, com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele sobrar ou ficar até pela manhã, vocês vão queimá-lo no fogo. Essa era a cerimônia. E agora, a última ordem, a prontidão, verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, ou seja, vestidos com a sua túnica, com o seu cinto, com o seu cajado, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus orientando tudo a respeito da primeira Páscoa, aquela de Moisés. Que razões eles teriam para fazer estas coisas? Que poder havia naquele sangue seco que eles iam colocar naquele umbral da porta? Sangue de um cordeiro? Qual era a razão de tudo isso? Obediência. Não havia, meus irmãos, outra razão a não ser obediência. Fazer tudo direitinho, conforme Deus estava mostrando, falando e ordenando. Só cabia a eles uma coisa: obedecer. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer. O que Deus espera de cada um de nós é obediência. Então Deus preparou este plano que se baseava em apenas uma coisa: obediência. Não pediu que fizesse reunião para discutir, para refletir, para analisar. Ele queria só obediência. Será que nós temos aprendido a ouvir a voz de Deus? Quando a palavra de Deus é pregada, nós temos conseguido captar o que Ele está dizendo para nós, para que a gente coloque no coração e obedeça, siga as orientações dEle, viva de acordo com a vontade dEle, colocando diante dEle as nossas preocupações, os nossos desafios, as nossas dificuldades.
Será que nós temos aprendido a obedecer ao Senhor conforme a sua palavra? O salmista já dizia: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi. E lá, acho que, se não me engano, Salmo 45, não tenho certeza, diz lá: o meu coração ferve de palavras boas, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, como é gostoso ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Não é? Eu me lembro quando lá em Gênesis Deus deu uma ordem dizendo: vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. E qual que eles foram comer? Justamente aquela: desobedecer. E qual foi o resultado? Toda a raça humana caiu. A desgraça está espalhada pelo mundo lá fora. Por quê? Por causa da desobediência. Mas quando eu vejo a palavra de Deus mostrando aquele homem que Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ir. Quem era? Abraão. Não sabia nem para onde ir. Mas ele simplesmente obedecia. Ah, meus irmãos, como é gostoso obedecer ao Senhor. Como é bom seguir o que Deus está orientando, o que Deus está mandando. Como é gostoso a gente ter paz no coração. A gente às vezes não está entendendo nada, a gente não sabe nada do futuro, não sabe como é que vai ser. Mas quando a gente confia, é tão gostoso descansar no poder de Deus. Obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, seguimos de acordo com a vontade dEle, com o propósito dEle, com a ordem dEle, com a palavra dEle. Ah, meus irmãos, não tem lugar melhor, não tem lugar mais seguro do que isto. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Então nós temos que aprender a obedecer. Mas a segunda lição que nós vemos aí no texto é que a Páscoa implica em juízo. E os versos 12 e 13 vão dizer isso para nós: olha, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue, olha a importância do sangue, mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá dentre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, meus irmãos, aqui nós estamos vendo o significado da Páscoa. O texto nos mostra que, quando Deus está dizendo aqui, passarei por cima, aqui está o símbolo da Páscoa. Porque o termo vem lá do hebraico Pessah e vem do grego Páscoa, que significa o quê? Passar por cima. Quando o anjo da morte passaria por cima, porque naquela casa havia o sangue da libertação. Por que era juízo? A ideia aqui é de julgamento. Por quê? Para os egípcios, o julgamento trouxe o quê? O que para os primogênitos? Morte. Trouxe morte. O julgamento para os egípcios aqui era de morte. Mas o julgamento para os israelitas era de vida e libertação, salvação. Mano, então, meus irmãos, hoje continua assim. O julgamento de Deus traz para alguns vida, para outros morte. Para alguns libertação, para outros escravidão. Ah, meus irmãos, continua o mesmo dualismo hoje. Vida para um, morte para outro, liberdade para um, escravidão para o outro. Então, já começou assim naquela época. É por isso que o sangue é importante, né? O sangue continua fazendo toda a diferença hoje nos nossos dias. Mas não é o sangue de touro, não é o sangue de bode, não é o sangue de cordeiro, não é o sangue de cabrito, mas o sangue de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Coríntios, lá no capítulo 5 da primeira carta, o seguinte: vamos ler juntos, vejam lá, todos juntos. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Não ficou bom não, vamos falar de novo. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado.
Cristo a nossa Páscoa. Hoje é Cristo a nossa Páscoa. Não é mais o cordeirinho, nem o cabrito. O sangue de Cristo é que nos liberta, é que nos traz vida, é que nos traz salvação, é que nos orienta, é que nos protege, é que nos livra da morte. Este sangue purifica até a nossa consciência. O sangue de Cristo, nós, através desse sangue, nós firmamos uma aliança com Deus. E essa aliança é selada com o sangue de Cristo, que nos traz libertação, que nos traz vida. E quando nós firmamos esta aliança com Cristo, essa aliança com Deus, através do sangue de Cristo, até a nossa consciência liberta. E aí, o autor da carta aos Hebreus vai nos explicar isso, e nós vemos assim, olha, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, firmamos essa aliança, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e limpa também a nossa consciência, tira a nossa culpa. Tira a nossa culpa e nos declara justos diante de Deus. Que mistério mais glorioso, saber que nós não somos mais culpados. Ele levou sobre ele a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desgarrado pelo seu caminho, mas o Senhor vai cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, meus irmãos, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Nós temos que firmar essa aliança com Cristo, para poder o sangue de Cristo nos livrar da morte. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, que texto maravilhoso este, de Paulo aos Colossenses, não é? Quando diz lá, olha, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. De novo aqui o simbolismo do batismo, sepultados com ele pelo batismo, quando a água cobre o candidato, ele então é imerso, simbolizando que ele foi sepultado com Cristo no batismo. E com ele foram ressuscitados também, porque levantou da água, simbolizando que ele ressuscitou com Cristo, né? Foram ressuscitados com Cristo, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente, né, com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita, ou seja, a dívida que consistia em ordenanças. Ou seja, aquele processo que era contra nós, que estava diante de Deus nos acusando, aquele processo, ele foi cravado na cruz. Ele removeu pregando na cruz. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o nosso processo era contra nós, Cristo, com a sua morte, com o pagamento naquela cruz, cravou na cruz o processo que era contra nós. Então não há mais acusação, ninguém mais pode nos condenar, ninguém mais pode nos acusar. Nós estamos livres, não precisamos guardar dia, guardar sábado, guardar a lei. Nós agora vivemos pela lei do amor, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos libertos da lei e também do pecado e servimos a Cristo de todo o nosso coração. Será que todos aqui nesta noite já tomaram essa decisão por Cristo? É o momento de pensar. Cada vez que nós estamos aqui celebrando este memorial da ceia, é o momento da gente pensar. Será que todos nós firmamos essa aliança? Ou tem alguém ainda no nosso meio que ainda não firmou essa aliança, mas precisa firmar, porque se não firmar, o sangue de Cristo não vai libertar, não vai livrá-lo da morte, não vai livrá-lo da condenação eterna. Então, meus irmãos, qual a sua situação? Você tem honrado o seu compromisso com o sangue de Cristo? Tem honrado o seu compromisso com Deus? A Páscoa implica também em julgamento. Toda vez que nós celebramos esse memorial da Páscoa, que é a ceia do Senhor, nós estamos diante do julgamento de Deus. Por isso diz a Bíblia lá: examine-se, pois, cada um a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. É o momento de nós nos avaliarmos, analisarmos, olhar para dentro de nós e nos acertarmos com Deus, para não deixar nada para trás.
Eu me lembro daquele irmãozinho lá em Paranavaí, que ele orava assim: Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Até que eu não aguentei, irmão Antônio Silva, por favor, não é mais assim não. Nós não podemos ficar esperando que a multidão de pecados vai pedir perdão. A gente tem que pedir perdão a Deus por cada pecado nosso. Pecou, vai imediatamente pedir perdão por esse pecado. Vamos dar nome aos nossos pecados e não pedir perdão no atacado. Não é assim que funciona, não. Pecado é pecado. Mas a última lição que eu quero destacar aqui no texto está no verso 14. E o verso 14 vai dizer para nós o seguinte: este dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então a Páscoa aponta para um memorial. Memorial, para sempre trazer a memória, para sempre estar recordando de geração em geração, passando de uma geração para outra, para que todos pudessem fazer a mesma celebração. Era assim que eles faziam, é assim que eles celebravam a Páscoa lá em Israel. Este memorial era um compromisso que o povo estava assumindo diante de Deus, de realizar a cada ano uma festa, celebrando a libertação da escravidão do Egito. Era a oportunidade de recordar os grandes feitos de Deus e passar isso para as próximas gerações. Através das vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo, diz ali o texto, no final do texto. Então, quando Moisés está finalizando o seu ministério, ele está preparando Josué para dar prosseguimento, ele vai passar para Josué esta responsabilidade, para que Josué levasse o povo a celebrar este memorial e não esquecesse, porque as próximas gerações precisavam saber que o Deus poderoso livrou da escravidão do Egito com mão forte, com milagres, com maravilhas. Então, o texto de Deuteronômio vai mostrar para nós o seguinte: olha, veja o que diz aqui o texto: os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que hoje mana leite e mel. Ah, meus irmãos, essa era a mensagem que tinha que passar de geração em geração, celebrando aí a Páscoa do Senhor, que Moisés estava passando para Josué, para dar continuidade de geração em geração, como estatuto perpétuo. Todas as gerações precisavam ouvir desse Deus poderoso, que com mão forte, braço estendido, sinais, milagres, maravilhas, havia tirado o povo da escravidão. Eles tinham que contar isso para as próximas gerações e celebrar essa festa para honrar o Todo-Poderoso. Era um memorial. Na primeira Páscoa, o que estava valendo era o pacto feito através de Moisés. Na nossa Páscoa hoje, o que está valendo é a nossa nova aliança com Cristo, o novo pacto, o Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo, nós já lemos ali quando ele disse, Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa. Esse cordeiro já foi sacrificado. Então o próprio Cristo orientou na celebração do nosso memorial. Por isso, eu vou repetir aqui aquilo que eu leio todas as vezes, eu vou ler de novo daqui a pouco, que é 1 Coríntios 11. Olha o que diz o texto, 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça e partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha.
Ah, meus irmãos, que coisa linda o nosso memorial. Pela manhã eu disse que não é um sacramento, não é nada além de um memorial, de uma recordação. Quando nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, que nos trouxe vida, nos trouxe libertação, nos trouxe alegria, nos trouxe vida abundante, nos trouxe vida de vitória, vida de alegria, vida de paz. Que bênção, meus irmãos. Mas este memorial tem que ser passado de geração em geração, e todas as pessoas do mundo precisam ouvir deste memorial, desta notícia, da morte de Cristo, da nossa Páscoa. Tem que ser estendida pelo mundo todo. Por isso que Jesus, lá em Mateus 24, Jesus vai confirmar isso dizendo: olha, este Evangelho, vamos ler juntos, vamos lá. Este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, depois do que virá o fim. Depois do que virá o fim, ou seja, depois de ser anunciado no mundo inteiro, aí o fim virá. Então, meus irmãos, aqui eu vejo, né, que todas as gerações precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Todos precisam celebrar essa vitória que só Cristo pode nos dar. Todos os povos precisam conhecer essa verdade, conhecer esse memorial, experimentar essa bênção na vida deles, essa libertação, esse privilégio. A vontade de Deus aqui é muito clara, quando diz lá para nós: este dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui está a ordem, foi dada lá a Moisés, mas ela serve para nós hoje também. Nós não podemos nos esquecer dessa ordem que Deus está nos dando. Aqui entra o papel da obra missionária, meus irmãos. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Este Evangelho do Reino precisa ser pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Essa notícia precisa alcançar todos. Por isso nós estamos aqui em campanha, para que nós oremos pelos nossos missionários. Os irmãos viram lá atrás quantos missionários nós temos hoje? Quem viu? Quantos, Jefferson? Está vindo no cartaz. Pode olhar lá, pode colar. Eu vou dar a vocês privilégio. O cartaz grandão também no meio. 2.510 missionários. Em quantos países? 97 países. Irmãos, que bênção! Como nós avançamos? 2.510 missionários em 97 países. Estão lá nos representando. Nós estamos aqui segurando as cordas para que eles continuem anunciando esse Evangelho lá nesses países. Mas ainda faltam 7.000 povos para serem evangelizados. Que desafio, meus irmãos. Por isso que nós estamos aqui pensando neste memorial que Jesus disse que teria que ser levado para o mundo inteiro e testemunhar todas as nações. E que a palavra de Deus diz lá que é um estatuto perpétuo. Todas, através das vossas gerações, os celebrareis em estatuto perpétuo. Ou seja, todos precisam ouvir essas boas notícias. Todos precisam ter acesso a esta bênção. Que bênção quando Jesus entrou na minha vida para me trazer vida abundante, meus irmãos. Que coisa mais gostosa. Como é gostoso poder estar aqui hoje, não é? Cheio de vida, falando de vida, anunciando a vida. Que Jesus entrou na minha vida e me deu vida e vida abundante. E onde eu passar, eu quero deixar o cheiro de vida e não de morte. Eu quero deixar o perfume de Cristo, onde Ele vai passando pela minha vida e deixando o perfume de vida onde nós passamos. Por isso, irmãos, voltando ao nosso tema, lições da primeira Páscoa. A primeira lição que nós vimos aqui foi dando lá um monte de ordens que nós temos que obedecer. A primeira lição é obediência. Meus irmãos, se não tiver obediência, não adianta. Nós temos que estar diante de Deus obedientes, obedecendo a tudo que Ele disser, obedecendo suas ordens, obedecendo suas orientações, obedecendo aquilo que falar no nosso coração, e não titubear. Paulo diz lá, nós não somos daqueles que retrocedem, porque nós não temos
espírito de covardia, mas espírito de ousadia, de poder, de coragem, de ousadia. Então, meus irmãos, obediência. Moisés e o povo obedeceram em tudo, fizeram tudo de acordo com o que Deus mandou. E eles experimentaram libertação em vida. A vida cristã começa sempre também com obediência. O nosso problema não é conhecer a vontade de Deus, mas é obedecê-la. Muitos sabem o que Deus está falando, o que Deus quer, mas não obedecem. Duvidam, falta fé, não confiam, não creem, não obedecem. Mas em segundo lugar, nós vemos aí que a primeira Páscoa implica o quê? Em juízo. Trouxe julgamento. Para os egípcios, julgamento de morte. Para o povo de Deus, libertação e vida. Enquanto uns choravam seus mortos, outros se abraçavam, se alegravam, celebrando a liberdade, a libertação. Hoje, o perfume de Cristo é o cheiro de vida para os que se salvam. Mas para os que se perdem, tem cheiro de morte. Olha que interessante. Cheiro de vida para os que se salvam. Cheiro de morte para os que se perdem. Então, é o dualismo que eu disse. Então, nós temos que estar firmados em Cristo Jesus, porque a decisão é de cada um de nós. Nós decidimos crer. Nós decidimos confiar. E nós confiamos que o nosso Deus pode. Nosso Deus é poderoso. E nós cremos. E a vitória vem. A alegria vem. A libertação vem. Mas por último, nós vimos aí que a primeira Páscoa aponta para um memorial. Era uma festa de celebração. Os hebreus celebravam a sua libertação. Hoje também nós celebramos a nossa libertação em Cristo. Só através do sacrifício de Cristo, da própria palavra de Deus, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nesta noite celebrando a vitória em Cristo. Aquele que se deu, aquele que sofreu, aquele que se ofereceu, aquele que sofreu muito, mas muito, não dá nem para a gente imaginar o sofrimento dele. Eu não queria estar na pele dele, a ponto de gotas de sangue rolar até o chão. Mas ele se entregou, se deu, morreu, mas ressuscitou. Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está vivo, pronto para nos abençoar, pronto para nos ajudar, pronto para nos dar vitória. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Cristo vivo. Nós estamos aqui celebrando a vitória, celebrando a vida, celebrando as bênçãos, celebrando o Cristo vivo. Amém? Amém. Nosso Deus, como é gostoso saber que temos um Cristo vivo, que nós podemos confiar. E aqui está a nossa esperança neste Cristo, que está presente, Pai, na nossa vida, que caminha conosco, Pai, que não nos abandona em meio às nossas lutas, porque Ele próprio disse que no mundo tereis aflições, e alguns aflições tão sérias, tão grandes, mas o Senhor vai conosco. O Senhor disse para a gente não desanimar, porque o Senhor venceu, o Senhor superou, o Senhor alcançou a vitória, o Senhor nos dá a vitória também. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque tu és o nosso Deus, e nós te bendizemos. Muito obrigado, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós tomamos posse desta vitória, desta bênção. Nós tomamos vitória para esta vida abundante. Queremos mesmo essa vida abundante, e nós tomamos posse em nome de Jesus.